No livro de Esther, no capítulo 1 em diante, você vai acompanhar uma história muito bonita a respeito do povo judeu. O livro de Esther, ele aconteceu, esse num período onde o rei Assuero, ele governava sobre muitas províncias e era um príncipe, o rei da Pérsia. E aconteceu um dia que ele estava dando uma festa e ele então manda chamar a sua rainha, a Vaste. E ela foi chamada para estar com o rei e ela não quis participar. Eu até posso dizer para você, o fato de ela não ter obedecido ao rei fez com que ela perdesse a sua vida. Ela perdeu o direito de ser rainha e para que o rei não fosse envergonhado diante dos convidados dessa festa, a rainha ela perdeu a sua vida. E nesse tempo, a Bíblia diz que então o rei Assuero, ele pede que chamem donzelas de todas as províncias e que se coloquem, para que ele pudesse escolher uma delas para ser então a próxima rainha, do reino do rei Assuero. E tantas mulheres foram levadas e coube a graça. Deus deu essa graça para a Radassa. A Radassa é o nome real da Esther. A rainha Esther, o nome dela era Radassa. Ela que era, na verdade, sobrinha de Mardoqueu. E quando ela foi até o palácio, ela foi preparada. Houve muitas coisas tentando impedir essa ação de Deus em favor do povo do Senhor. Deus, ele sabe tudo o que faz. E quando então agora, rainha Esther, casada com o rei Assuero, aconteceu uma conspiração no reino da Pérsia, ali com o rei Assuero. E essa conspiração foi dada foi dada início por um homem mau, uma pessoa que só pensava em si mesmo, uma pessoa que queria somente status, que queria ser reconhecida, e isso há um perigo muito grande. Não é errado você receber honra, você receber a glória por um trabalho, pelo teu esforço, pela tua dedicação. Isso é uma bênção, até eu posso dizer. Porém, o Amã, esse homem que nós vamos comentar sobre ele hoje, ele foi um homem que faria qualquer coisa, assim como a gente conhece nos dias de hoje, pessoas que fariam qualquer coisa por poder, por status, fariam qualquer tipo de coisa. E o Amã, de certa forma, ele conhecido como um dos que mais próximo do rei ficava, ele era o braço direito do rei Assuero. Em certo momento, foi colocado um edito, uma lei dizendo que todos tinham que se curvar diante do rei Assuero. E nesse período do rei Assuero, o povo da Pérsia não servia ao Senhor. Eles não tinham Deus como o Senhor deles. Deus nosso Senhor, o Senhor dos exércitos, o grande eu sou, não era o Deus deste povo da Pérsia. Então, quando todos se prostravam diante do rei, o Mardoqueu não se prostrava. E isso trouxe um grande alvoroço entre as pessoas. E agora começamos aqui propriamente a palavra. Vou explicar para você. Começando no capítulo 3, a partir do versículo 1 a gente começa a leitura, para não ficar só aqui na minha voz, só no entendimento. Vamos ver o que está escrito aqui. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei inclinavam-se e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe ele disso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentaria, porque ele lhes tinha declarado que era um homem judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que
que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Vamos entender o que está acontecendo. Então, o Mardoqueu, ele não se prostrava diante desse homem. O Amã, ele quando ficou sabendo, ele ficou com muita raiva. Por que esse Mardoqueu, por que esse homenzinho aí, ele não se prostra? Todo mundo se prostra, se ajoelha diante de mim. Por que ele não, como diz um dito, né? Por que ele não abaixa a crista? Por que ele não se quebranta diante de mim? Mardoqueu, o homem de Deus, ele só se prostrava diante do Senhor. Porém, uma coisa que nós temos que entender na mensagem de hoje. O que está acontecendo é uma típica represária que existe quando você resolve servir a Deus. Quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vive em paz, você vive para agradar a Deus, você tem uma vida constituída, baseada, né? Os intentos do seu coração é sempre fazer o que agrada a Deus, o que faz com que o Senhor seja exaltado, e não exaltação de homens. Porém, quando Mardoqueu ele percebe isso, ele fica com tanta raiva que agora ele cresce um desejo no coração dele de fazer mal para o Mardoqueu. Você já viu casos desses já na sua vida? Ou você está passando por um caso desse? Tem pessoas maldosas, gente. Tem pessoas que elas só querem fazer o mal só por puro poder. Como dizia minha mãe, né? Não faça pirraça que eu te dou outra surra. Minha mãe falava assim para mim. Ela vinha, às vezes precisava me repreender, precisava ali, às vezes até dar umas chineladas, às vezes era até pior, né? Era com a varinha de marmelo, e ela falava assim: você que não me faça pirraça, porque senão você vai ver o que eu vou fazer com você. Vou te endireitar, piá. Era o que a minha mãe falava. Às vezes, amados, nós estamos passando certas coisas que simplesmente a maldade do coração do ser humano. E eu posso dizer sim do ser humano. Esses dias eu recebi uma mensagem, a pessoa dizendo assim: vocês falam que tudo é o diabo. Esse não é diabo não, essa é a pessoa que é sem vergonha. Mandaram uma mensagem assim. Eu falei: olha, você não está errado o que você fala. Só que tudo que nasce de maldade, nasce no coração de Satanás. Nunca vem de Deus a maldade. E algumas pessoas são levadas, né? A concupiscência dos olhos, a querer ser melhor, né? A ter um status, a ter uma posição, ou até mesmo não perder a posição. Uma vez eu ouvi isso, pode ser até uma frase pronta, não sei nem quem o disse propriamente, mas eu ouvi uma frase assim: você quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ela. Agora, se você quer conhecer mais ainda, tire o poder que ela tem. Tire o poder que ela tem, aí você vai conhecer quem é essa pessoa. Aí você vai saber quem ela é. E foi dado poder a Amã. O homem Amã, não há escritos dizendo quais os motivos que ele foi honrado, mas se ele foi honrado pelo rei, havia motivos plausíveis para isso. Porém, uma das coisas que chama muita atenção é, depois que ele recebe esse edito, que todos tinham que se curvar, ele era o maior somente abaixo do rei, que todos agora têm que me obedecer. Tem pessoas que não basta ela ser honrada, ela quer que todos se curvem. Ela quer que todos estejam debaixo daquele mandato daquela pessoa. Hierarquia é uma coisa, agora a pessoa querer dominar as outras é outra coisa. Porém, a maldade que está no coração desta pessoa que a pratica, mal sabe ela que trará condenação para si mesmo. Jesus ensinou: se alguém persegue vocês, se alguém até mesmo maldiz sobre você, se alguém perseguir a vida de vocês, não fiquem chateados. Ore por essas pessoas, porque elas são tão fraquinhas que elas acham que a maldade delas vai ser mais abundante do que a graça de Deus, do que a justiça, melhor dizendo, mais abundante do que a justiça de Deus. Não há ninguém que se fique impune diante do Senhor. Ontem acompanhava uma das mensagens do pastor Jaime pregando lá na São João 791, aí ele falava sobre isso. O bom não será achado como mal, mas o mal também não vai ser achado como bom. Nós nunca ficaremos impunes se nós não tomarmos a decisão de se arrepender, de sair do caminho errado. Esse homem Amã, ele tinha o rei que dava para ele carta branca.
Mas ele resolveu olhar para um único homem que não se prostrava diante dele. E eu posso dizer para você que isso é o que acontece com muita gente. Pessoas que não sabem lidar com o seu sentimento, que não sabem lidar com o seu emocional, que tem um coração muitas vezes amarrado em ver alguém crescer e ela não crescer. Isso acontece em empresas, isso acontece com família, entre irmãos. Existem irmãos que não se falam porque o irmão teve mais posses, porque o irmão teve uma oportunidade melhor, ganha mais do que o outro. Isso vai crescendo no coração e esse sentimento é maligno, é diabólico. A Bíblia diz que Satanás, conhecido, como filho da alva, estrela da manhã, ele, que andava sobre pedras, brilhantes. Satanás, o Senhor disse, Jesus disse, eu vi Satanás cair como um raio por causa do seu orgulho, anjo obstinado. Ele queria ser igual a Deus, ele queria ser melhor do que Deus. Ele achou que se ele fizesse, preste atenção, se ele fizesse um motim, se ele levantasse uma galera de anjos, se ele juntasse muitos anjos ao seu lado para contrariarem a Deus, ele achou que poderia pisar no Senhor, que poderia tirar a liderança, a grandeza do nosso Deus. Coitadinho dele. Diz a palavra que ele caiu como um raio no inferno, destruído, acabado. Sabe por quê? Porque nós não temos que querer ser melhor do que ninguém. Quando esse sentimento brota em nosso coração, é o sentimento do próprio Satanás agindo dentro de você. Então nós temos que entender que a vida dele era muito boa, a mãe estava muito bem. Ele não precisava se incomodar com Mardoqueu porque ele não se curvava. Mas ele, querendo ter poder. Vocês vão ver que eu sou o grande Amã. Tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que é maldosa. Tem gente que ela quer ser melhor que as outras. Ela quer dar, como diz, eu vou dar o troco. Eu vou dar na cara dele, todo mundo vai ver como eu sou grande. Meu irmão, grande é só o nosso Deus. Só Ele. Nós somos míseros homens que pela graça temos o direito de estar aqui nessa terra vivendo. E o mínimo que podemos fazer é obedecer às palavras de Jesus. Mesmo que as lutas apareçam, nós temos que permanecer. Não se curve diante de pessoas e nem também queira bater de frente. Mas você não precisa se curvar diante de uma pessoa mesquinha, de uma pessoa que só pensa em dinheiro, de uma pessoa que só pensa em maldade, só pensa em derrubar as outras. Porque olha o que acontece agora. Depois de tudo isso aqui, você entendeu que o ódiozinho que cresceu, que raiva do Mardoqueu. Ele fica bravinho e agora ele quer matar ele. E ele fala assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer que esse Mardoqueu sofra ainda mais. Eu vou matar todos os familiares dele, vou matar todos aqueles que são da mesma linha dele. Todos os que são judeus, eu vou acabar com todos. Tem pessoa tão maldosa que ela não quer fazer mal só para a pessoa, ela quer que todos da família, que todo mundo sofra por causa, daquele sentimento maligno que está dentro do seu coração. E agora, olha o que diz o versículo 7 em diante. Diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia, de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado, dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis não são diferentes das leis, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. Veja que está bem claro, bem explícito para a gente. Quem que era o adversário dos judeus aqui? O Amã.
O rei não tinha nada contra os judeus. Só que como ele era o braço direito do rei, como ele tinha, né, essa autoridade perante o rei falou, tá bom, você tá certo. Você está pensando no reino, você está pensando, né, na empresa, você está pensando na família. Sabe aquela pessoa que inventa uma coisa para poder colocar o plano dela em ação? Porque olha o que ele fala, olha, se o senhor me der direito, nós vamos matar todo esse povo. Ele não fala que eram os judeus, ele não conta quem era o povo, ele não fala, até porque a sua rainha, a rainha do rei Assuero, a Radassa, que eu disse para vocês, a rainha Esther, ela era judia. Ela também fazia parte do povo judeu, a qual Amã se encolerizou com o interesse de matar todos os judeus pelo simples fato de que o povo de Deus não servia e nem tinha as mesmas práticas religiosas ou até mesmo práticas de honrar a outros deuses, senão ao Senhor Deus. Eles honravam o Senhor dos Exércitos, eles honravam o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles honravam esse Deus, eles eram hebreus, judeus remanescentes, verdadeiros, que estavam nessas províncias, mas eles não faziam mal para ninguém. Porém, essa maldade que se acendeu no coração de Amã faz com que o rei fale, tudo bem, pode ir lá, faça o que você quiser, confiado que o nosso amigo Amã aqui, o Assuero, confiado que ele estava fazendo o melhor. Tem pessoa que ela tem uma maldade tão grande no coração que ela vai agindo sorrateiramente no interesse de fazer um mal e como se estivesse fazendo bem. Eu digo mais uma vez, não ache que aquele que faz o mal será achado como bom. E nem o mal que pratica o mal será achado como bom. O bom também não será achado como mal. Aquilo que a Bíblia fala em Gálatas, capítulo de número 6, se não me engano agora, não me falha a memória, a Bíblia diz que tudo o que o homem plantar, certamente ele colherá. Amados, pense no que você está ouvindo. Frase feita, né? Você tem direito de escolher o que planta, mas você não tem direito de escolher o que vai colher. Porque se você tem plantado na maldade, da maldade que você tem plantado, é o que você vai colher. Se você tem plantado com ódio você vai colher. A Bíblia diz, feliz é aquele que planta a boa semente, o Evangelho, que planta a verdade, que planta a justiça, que planta o amor, que planta, né, honestidade, que planta vida, salvação, ainda que seja em lágrimas. A palavra diz, quando esta pessoa for colher do fruto que ela plantou, ela voltará sorrindo, ela voltará feliz do cultivo que ela teve, e quando ela colher, ela vai falar, valeu a pena cada lágrima, cada oração, cada dedicação, porque eu andei de acordo com a tua vontade. Mas ai daquele que acha que a maldade que está sendo encoberta, coisas feitas às escondidas, achando que aquilo nunca vai aparecer, porque uma hora aparece, irmão, e a vergonha será grande. Porque no mesmo lugar, porque ele então, o que o Amã faz? Eu vou parafrasear, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, né? O que acontece? O Amã, ele então pegando o anel do rei, ele podia selar cartas e enviar para todas as províncias dizendo, olha, onde tiver um judeu, se vocês aceitarem, nós vamos matá-los. Porque eles não aceitam a nossa religião, eles não aceitam a nossa maneira de viver. É a mesma coisa que fosse hoje. Vamos dizer que uma religião tradicional, conhecidíssima, olha, vamos fazer o seguinte, todo evangélico que é cristão evangélico e que tem Jesus no coração, nós vamos matar todos eles. Era a mesma coisa que fosse assim. E quando chegasse nas províncias, os deputados, os governantes da época, de cada região, eles diriam, não, vamos assinar embaixo, vamos lá, vai ser assim. Era o que fizeram. E o Amã conseguiu todas as pessoas então ficou a favor de Amã. E o rei estava no palácio com a sua esposa, rainha Esther calada, rainha Esther vendo toda essa conspiração, ela saiu, né, de uma pobre judia, vivia no meio do povo da Pérsia, sofrendo, e agora como rainha, ela nem lembra mais do povo dela. Aqui está a segunda parte dessa mensagem, se você puder guardar no coração. A rainha Esther, enquanto Radassa era uma mulher temente,
uma mulher que orava, que não se curvava. Agora, como diz um ditado, né? Por cima da carne seca, agora eu estou bem. Agora eu não preciso de igreja mais. Agora eu não preciso desse trabalho mais. Agora eu não preciso mais da minha família. Agora eu não preciso dos meus amigos. Agora eu não preciso de ninguém. Agora eu sou Rainha Esther. Aí ela esqueceu do povo dela. Aí no capítulo 4, eu vou contar para você que o Mardoqueu, quando ficou sabendo disso, ele ficou muito triste. O Mardoqueu, que era o líder dos judeus, que é o povo de Deus. Versículo 1 do capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco. E com cinza saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Eu vou explicar para você. Ele vai então clamando, porque era um costume judeu. Quando eles estavam com o pobre, uma tristeza no coração, eles rasgavam suas vestes, colocavam cinza na cabeça e saíam na praça pública para todos verem a dor da pessoa. Era como se fosse um símbolo para expressar a tristeza do judeu. E quando ele sai, ele para na porta do rei. Na porta do rei, todos percebendo o que o Mardoqueu está fazendo aqui. O que esse homem faz? Olha, esse aqui eu acredito que é aquele homem, né? Eu acho que é o pai. Ah, sei, é aquele parente da rainha. Chamaram então a rainha Esther e disseram: olha, rainha, o Mardoqueu, aquele seu parente, ele está lá na porta do palácio, ele está em lágrimas, ele está orando, ele está com cinza na cabeça e com roupa rasgada. A rainha Esther, preste atenção nisso, eu não tenho tempo hábil para fazer toda a leitura, depois você leia todo o capítulo aqui. A rainha Esther fala assim: olha, pegue uma roupa e leve para ele. Pegue uma roupinha para ele. Leve para ele lá um pedaço de uma roupa para ele não ficar tristinho. A rainha Esther nem percebeu que estava acontecendo, porque se ela era uma mulher judia e aprendeu no entendimento, sabia que se o tio dela estava com cinza na cabeça, pano de saco e rasgado, ela sabia que o Mardoqueu estava expressando uma dor da alma dele, uma tristeza diante de Deus, diante de todas as pessoas, publicamente. E quando isso acontece, ela pouco atenção dá, pouco fez por ele. Ah, dá uma roupa para ele lá. Terceira pessoa que nós vamos falar. Falamos de Amã, falamos agora da Esther e o Mardoqueu. A Esther, ela tinha condições de ir falar com o rei e falar: rei, este homem, esses judeus são o meu povo. Mas a rainha Esther estava tão preocupada em ficar, né? Porque ela agora é rainha, cheia de pedras preciosas, um harém, né? Um cuidado, melhores comidas. Amados, nunca esqueça, entenda o que eu vou te falar, compreenda numa linguagem figurada. No tempo que você era arradaça, no tempo que você era mais humilde, no tempo que você precisava de ajuda, você era aquela pessoa que buscava, temente. Quando via alguém necessitado, você ia ajudar. Agora que melhorou a situação, dá uma roupa para ele lá. E quando entregaram essa roupa para o Mardoqueu, na porta do palácio, o Mardoqueu falou assim: peraí, a Esther, ela não entendeu o que eu estou fazendo aqui? O nosso povo vai morrer e ela não vai fazer nada. Aí ele fala assim para ela, assim: diga para a rainha Esther, ela pode não fazer nada, mas se ela não nos socorrer, podendo fazer alguma coisa, sendo rainha, esposa do rei, se ela não fizer nada, de algum lugar Deus vai enviar o socorro. Vamos ler o versículo? Vamos ficar, para não ficar só na voz do pastor? Lá no versículo de número 13, diz assim, ó, versículo 13, 4:13. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mas que todos os outros judeus, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, se você ficar calada vendo o que está acontecendo, socorro, livramento de outra parte, de outro lugar para os povos de Deus, para os judeus, vai vir, mas tu e a casa de teu pai vai perecer. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino.
Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que acharem Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu, as minhas moças também assim jejuaremos, e assim o rei, então entrarei o rei, e ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço, então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Sabe o que aconteceu aqui? A rainha Ester, ouvindo as palavras do Mardoqueu, ela entendeu, ela caiu em si. Puxa vida, o meu tio está falando de uma coisa séria. O Mardoqueu disse: se você não fizer alguma coisa, você está vendo que é errado, você está vendo uma pessoa fazer uma coisa errada e você está ajudando. Você não tá, ou melhor, até o pecado que muitas pessoas acham não ser, existe um pecado, mesmo quando você não o comete, quando você não o pratica aquele pecado, mas existe um pecado em omitir-se. Deixar de fazer o que você podia fazer, deixar de fazer aquilo que agradaria a Deus, deixar de fazer o que faria com que o povo não sofresse, mas ele não fez. Ontem, até mesmo, falo mais uma vez, nosso missionário em uma mensagem, até foi postada aí para as pessoas acompanhar no YouTube, mostrando uma grande trajetória, do missionário, pregando, show da fé, SOS da fé, fala amigo, quantas, programações falando de Deus, despertar da fé. E ali um momento ele fala assim, ele para assim, falando no show da fé, ele fala: gente, esses dias eu falava com Jesus, se chegasse a minha hora, e ele falando, o missionário dizendo: olha, Jesus, deixa eu aqui por enquanto, eu gosto de ver o Senhor fazendo milagre, eu gosto de ver o Senhor vendo as pessoas curadas pela sua mão, Senhor, deixa eu ficar mais um tempinho aqui. Aí ele fala assim, ele como se estivesse conversando com Jesus, falando ali para o povo no show da fé, ele falava assim: puxa, mas esse mundo é tão mal, o que você quer ficar nesse mundo? Aí ele disse assim, isso ficou no meu coração: é por esse motivo que eu tenho que ficar, porque o mundo precisa de pessoas boas, pessoas que queiram fazer o bem, pessoas que queiram levar a verdade, ganhar as almas para Jesus. Faltam pessoas boas. O salmista disse: faltam homens bons. Por que falta? Porque Deus está procurando os bons da terra. Tem faltado pessoas que queiram fazer justiça, fazer a coisa certa, que não pensem somente em si mesmo ou em lucro. Aí você vê tudo isso aqui acontecendo, aí a rainha fala: verdade, eu vou fazer minha parte, eu posso até morrer. Se o rei não estendesse o cetro para quem entrasse na cúpula do rei sem ser chamado, era morto, era um edito, era uma lei. E ela falou: orem todo mundo, jejua todo mundo, porque nós vamos orar e depois de 3 dias eu vou falar com o rei. Depois de 3 dias eu entrarei falar com o rei Assuero e o rei Assuero há de nos ouvir. Ainda que eu pereça, ainda que eu venha a morrer, eu vou fazer minha parte. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que a rainha quis dizer? Se você faz o bem, se você anda com Deus, se você anda com Jesus, se você anda com a palavra de Deus, mesmo assim você está sofrendo, eu quero dizer para você, guarde o que você vai ouvir agora. Porque aquele que anda com Deus, que busca Deus, será justificado por Deus. O mal não terá poder contra você. E eu quero falar, eu tenho mais um tempo aqui, eu quero falar com vocês no capítulo de número 6, onde aqui acontece um caso que eu preciso contar para você. Versículo 1 diz assim: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias e crônicas, e se levaram diante do rei. E achou escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, e os 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma foi feita para ele. Deixa eu te explicar aqui, eu vou parar, porque senão o pastor vai fazer muita leitura. O rei perdeu o sono. Algo fez o rei perder o sono. Mas como assim o rei perdeu o sono? O que tem a ver uma coisa com a outra, pastor? Havia-se feito já um dito que matariam todos os judeus. A rainha está orando. E agora chega um momento que o rei perde o sono. E quando o rei perdeu o sono, a Bíblia diz que ele chamou os seus servos: tragam aqui para mim os escritos das crônicas dos reis, eu quero que vocês leiam para mim. E quando começam a fazer a leitura do livro da crônica, quem ali é falado? Mardoqueu. Glória a Deus. O justo, meu irmão, será lembrado. Aquele que faz o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo, será lembrado.
Aquele que faz o que é certo, mesmo diante de todo mundo fazendo o que é errado. Mas você prefere talvez até ser chacoteado, zombado por viver. Você, desculpe a expressão que eu vou usar, você é o puxa-saco. Fazer o que é certo, fazer o que é legítimo, fazer o que é a justiça, o que o Senhor Jesus nos ensinou, a fazer o bem no tempo oportuno, em tempo e fora de tempo buscá-lo. Isso é um dever de todos nós. E quando isso aqui aconteceu, isso me chama muita atenção, porque o Senhor fez com que o sono do rei passasse, para que ele ouvisse falar que Mardoqueu impediu a morte dele um dia. E ele pergunta: alguma coisa foi feita por esse homem que impediu minha morte? E os jovens dizem: não, Senhor, não foi feito nada. Então tá bom. Aí passa isso, ele passa a noite dele. Aí na segunda vez já teve um encontro com a rainha Ester chamou Amã, chamou também o rei Assuero, ela preparou um banquete. Nesse banquete ela não falou nada, ela disse: eu só quero, o rei disse para a rainha Ester: rainha, o que você me pediu eu faço por você? E a rainha não falou nada, ela usada por Deus. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou preparar um outro banquete, e nesse outro banquete eu falo um pedido para o Senhor. Aí então, aconteceu isso, ele acordou nessa noite, e aí ele encontra o Amã. E ele fala: Amã, vamos lá no capítulo 7 para a gente entender. Olha só, aliás, vamos continuar aqui, senão eu não consigo terminar. Versículo de número 4, 6, versículo 4. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer do rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Preste atenção agora para ficar marcado no seu coração. O Amã preparou uma forca para matar o Mardoqueu e todos os judeus do lado do pátio. Já estava pronto o trabalho do capeta, do inferno, aquele plano maquiavélico estava pronto. Parece agora que o diabo vai vencer. O mal nunca prevalece, a maldade nunca prevalece, o erro nunca vai ficar impune. Aí você veja que chama então para mim esse camarada chamado Amã. Aí chega o Amã. E entrando Amã, o rei lhe disse: o que se fará? É uma pergunta que ele faz. O que se fará para um homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Sabe o que ele disse? O rei quer honrar alguém que ele ama. Eu sei, o rei vai me honrar. Consegui mais uma. Enquanto Mardoqueu não se curva diante de mim, o rei vai me honrar agora. E ele vem com essas palavras, e ele escuta isso e fala: é para mim. Ele está me perguntando como honrar uma pessoa. Quem mais senão eu? Olha a prepotência desse homem. Ele se achava, como diz, a última bolacha do pacote, se achando melhor que todo mundo. Quantas pessoas conhecemos assim, amados? Aí você veja o que vai acontecer agora. Ele mesmo dá as ideias. E olha o que ele planta. Versículo de número 7. Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem cuja honra o rei se agrada, traga a veste real, de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem cuja honra se agrada, e leve-se a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou-se diante dele. Assim se fará o homem cuja honra ao rei se agrada. Sabe o que ele quis dizer aqui? O rei falou: boa, Amã, verdade, você é meu braço direito, cara, valeu, muito obrigado, Amã. Eu vou fazer isso com a pessoa que agrada meu coração. E ele se achando que era quem? Era ele. Ele achando que era ele que ia viver essa bênção, né? Todo mundo ver o Amã, usando a roupa de rei. Aí agora, pra gente encurtar a história, que agora eu tenho que terminar. No capítulo 7, a rainha Ester chama o Amã e o Assuero para um banquete. Aí acontece isso aqui, versículo 1. Vindo, pois, o rei Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, rei com Amã, melhor dizendo, tá? Disse também o rei a Ester no segundo dia do banquete do vinho: qual é a sua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o requerimento? Até a metade do reino se fará.
Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem parecer o rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matar e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia. Ainda o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, em seu furor, se levantou do banquete do vinho para dar para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei ao jardim do palácio, à casa do banquete do vinho, porque Amã tinha caído prostrado sobre o leito de que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Então disse a Arbona, um dos eunucos que serviram diante do rei: eis que também, preste atenção agora, a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. E enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Fiz questão de fazer toda a leitura por um motivo. O veneno que você destila contra alguém é o veneno que vai matar você. Missionário fala isso, às vezes ele comenta, eu já vi ele falando isso. A pessoa que tem raiva e ódio de alguém que planeja mal para os outros é como se ela pegasse um copo de veneno e falasse para a pessoa assim: eu vou dar esse copo de veneno, tomasse o copo de veneno e quisesse que outra pessoa morresse. O que o Mardoqueu fez foi simplesmente permanecer na presença de Deus. Ele honrou, ele fez o que era certo mesmo quando ninguém estava vendo. Ele foi justo e Deus honrou ele, porque o rei falou: não, esse homem deve ser honrado. O Amã, em toda a sua maldade, cego, ele estava cego, querendo poder, e ele fez tudo. E a mesma forca que foi preparada para matar o Mardoqueu foi aonde ele morreu. Cuidado com a ganância, cuidado com o teu ódio, cuidado com a tua raiva, porque tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Cuidado para que o veneno que você quer matar alguém não mate você. Cuidado para que o mal não consiga espaço na sua vida. E eu termino essa mensagem, tá? Assim, se houvesse mais tempo eu falaria. Já falei demais, acredito eu, mas no capítulo 8 você vai ver o rei honrando Mardoqueu em praça pública. E os judeus, então acabou o edito e os judeus puderam ter esse livramento. Que Deus dê esse livramento para você também, em nome de Jesus. Curve a tua cabeça, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Pai, eu apresento a Ti esta água e peço que o Senhor, meu Pai, cure e liberte a todos em nome de Jesus. Peço, meu Deus, que nestas águas haja uma unção, Pai, para libertar, para curar e até mesmo para desviar, meu Deus, o intento maldoso do coração de muitos e que haja arrependimento em nome de Jesus. Assim eu consagro esta água ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Beba desta água. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Amém?